Fala, meu amigo. Estou gravando esse vídeo aqui. Eu cortei a tela para não aparecer minhas outras conversas e eu acho que não dá para ter nenhum dado sensível, então coincide com o que a gente conversou, pode vir a conversar. Aqui é um cliente que já participa de várias licitações, já ganhou algumas. Eu tenho acho que 8 CADs dele para emitir de obras públicas, certo? E eu fui começar a prestação de serviço com a emissão de algumas CADs. Quando eu entrei no CITAC do cliente, eu observei que tinha informação em análise de alteração cadastral. O contador da empresa, ele pediu alteração do capital social, não sei por que motivo, o cliente não soube me informar, e isso daí só gerou um dano. Eu não sei qual o ganho que ele teve em relação a isso, mas a anuidade dele aumentou em R$ 2.000 por ano. Isso daí faz com que o CREA gere uma série de pendências, ela até desabilitou o profissional do quadro da empresa, apesar da RT estar válida. Então a gente tem que regularizar a pendência financeira para que até o profissional consiga emitir CAT pela empresa. Então eu identifiquei esse problema, verifiquei que as CATs do profissional estavam ok, eu tenho acesso ao CITAC do profissional, orientei o cliente o que ele tinha que fazer para regularizar, enviar alteração do contrato social, CNPJ, que é fácil de emitir, e o CPF. Gerei o protocolo. Situação resolvida, gerou o boleto, né, com a alteração de faixa, como eu falei, de R$ 2.000, a nova certidão concreta da empresa atualizado. A partir daí, eu solicitei os documentos necessários para a emissão da CAT. Né? O cliente foi um contrato público, geralmente os fornecedores, as empresas que contratam, solicitam que você assine o contrato, mas não te devolvem a via assinada. Então, para dar entrada numa CAT, precisa do contrato assinado. No caso de obras públicas, a gente pode até pegar isso daí no portal da transparência ou as publicações no Diário Oficial. Mas eu solicitei o cliente, ele me mandou. Um elemento fundamental também para conseguir a emissão de ACAT é a comprovação de vínculo entre o engenheiro fiscal do seu contrato e o seu contratante. Como é no caso uma obra pública, se o cliente não me manda tudo, eu corro atrás da informação. Eu entrei no portal da transparência, peguei um comprovante de pagamento que tem o nome do cara que assina, do engenheiro, e tem a função dele. Mas, na sequência, o cliente me mandou a nomeação e isso daí já resolveu o problema. Então, emitia uma nova RT, ele tinha a RT para executar a obra, mas a obra sofreu um aditivo. Né? Isso fez com que alterasse tanto o prazo quanto o valor. O atestado, no final, estava com dado diferente da RT, então tem que emitir uma nova RT para que todas as informações coincidam. Fiz isso, de emitir uma nova RT e dei entrada na CAT. O cliente, inclusive, tem diversos outros contratos para emissão de CAT. Eu estou tramitando um por vez, certo? É o boleto da CAT. Esse é um dos casos até de quem está dentro do negócio, mas não está com a situação regularizada. Por exemplo, o cara aqui, ele tem contrato de 2023 que está sem CAT ainda. Está no segmento, é uma obra pública, mas não tem todas as CATs, que quanto mais CATs ele tem, melhor para ele conseguir mais contratos públicos, ele já trabalha com isso. Mas não é somente pegar os contratos públicos, né? Tem outro elemento que é importante na captação de obras, certo? Eu vou demonstrar isso daqui desse mesmo cliente. Meu primeiro contato com ele foi para entregar o orçamento de uma obra que, na minha concepção, quando eu bati o olho, eu vi que ela estava muito mal elaborada. Então, a obra foi essa daqui. Ela tem essa estrutura no valor de 198 mil preço de venda, somente 4 itens. Quando eu fiz um lançamento, uma planilha extremamente fácil de lançar, eu identifiquei um problema. O engenheiro da prefeitura ele está muito pouco preocupado com essa situação, mas quem vai executar tem que se preocupar. Quando eu fui finalizar o orçamento, eu identifiquei que isso daqui, é, o insumo bloquete de piso intertravado em concreto, ele estava com preço zerado. Né? Esse aqui é o preço original quando você lança lá no Orça Fácil. Não é somente você saber utilizar, saber lançar as informações no sistema, você tem que saber operar. Eu alterei para R$ 108,46
com base, eu não pesquisei não, eu utilizei a referência que está aqui em cima mesmo. O bloquete intertravado com essa dimensão é uma peça, né, de concreto, eu só fiz uma correlação de volumetria e calculei 108,46. Não pesquisei a fundo, mas muito melhor do que o engenheiro da prefeitura que tinha atribuído preço zerado. Isso daí, quando a gente vai para os insumos da obra, né, altera o valor. Então, qualquer item que esteja zerado faz com que o preço seja puxado para baixo. O engenheiro da prefeitura não corrigiu. Então, a gente tem que analisar muito bem as obras nas quais se tem interesse em participar para que ela tenha maior rentabilidade. Aqui na Bahia, alguns municípios eles têm uma certa dificuldade na elaboração de orçamento de obras, mas em outros lugares, ou até mesmo na Bahia, em lugares específicos, as obras são mais bem elaboradas. Vou dar um exemplo. Dei um exemplo ruim e agora eu vou dar um exemplo bom. O exemplo bom é esse daqui, que é uma obra, né? Tem esse orçamento, né? Enquanto esse tem uma página só, aqui está o arquivo completo da cidade, né, da licitação que eu estou até concorrendo agora, que ela tem 1.112 páginas. Né, um orçamento muito técnico, muito bem elaborado para o estado de Sergipe, que ele conta, né, quando você bate o olho, você vê que todos os elementos necessários à execução da obra estão aqui. Ele tem a parte de administração local, com a equipe dirigente, que são engenheiros, técnicos, mestres, a parte de manutenção do canteiro, as despesas operacionais, aluguel, água, luz, internet, equipamentos de apoio à produção, então locação de andaime, de betoneira, que são não estão muito bem dispostos nos serviços, né, que tem serviços que tem isso, mas nesse caso eles colocam à parte. As instalações do canteiro, toda a parte de montagem do canteiro, os barracões, escritórios, os refeitórios, a previsão, né, das instalações provisórias, isso só na primeira página, a mobilização e desmobilização, então um orçamento muito bem elaborado, parabéns para o profissional que desenvolveu, e a gente, quanto melhor o orçamento de referência, né, ele que vai ter o preço para a gente executar. Então, quanto melhor ele, mais assertivo, né, e mais próximo da realidade está. Então, esse orçamento aqui, né, os orçamentos de lá de Sergipe, eles utilizam a metodologia do ORCE, né, tem o software que ele saiu nesse formato por conta do software, mas o profissional que elaborou, ele criou algumas composições, e eu vou até falar sobre elas aqui nesse vídeo, depois eu corto. Ele trouxe, né, os bancos Orce e Sinap, ele não se preocupa com a parte de compatibilização, a gente que vai apresentar a proposta que tem que se preocupar com isso, mas ele também criou composições próprias. Eu vou colocar aqui, eu já fiz esse orçamento, então eu sei, né, como é que ele configura. Aqui ele criou uma composição própria para a laje, não tinha nenhuma laje nas bases Sinap e Orce que ele utilizou que se caracterizasse como suficientemente satisfatório para ele. Então ele criou uma composição, né, para fazer 1 metro quadrado de laje, ele estabeleceu o preço de R$ 223,46 com a composição que ele achava mais satisfatória para a obra. Então, isso daqui, para esse caso, esse métrica que ele colocou aqui, vai ter a composição lá, né, ele criou diversas composições. Eu vou abrir uma composição dele para demonstrar como tem que ser feito o trabalho, porque o trabalho dele está muito bem feito, certo? Então deixa eu avançar bastante aqui para a gente ver quando a gente não encontra um insumo para representar isso daí numa base oficial, Sinap, Orce, CINFRA, Cicro, como é que tem que ser feito, que foi o que o cara, que o engenheiro que elaborou esse orçamento, o que ele fez. Então, eu vou abrir aqui, né, como eu falei, muito grande, mas já está chegando. Aqui são as composições, né, deixa eu mostrar aqui que eu passei por todas elas já, que eu tive que criar as composições próprias todas. Aí, quando falta um insumo, as composições faltaram, ele criou, agora eu quero demonstrar como fazer isso do ponto de vista do insumo, quando ele não existe nas bases oficiais. Como é que tem que ser feito. Qualquer coisa é só
acelerar o vídeo nessa parte, eu posso também tentar acelerar ele, mas já tá chegando. Vamos lá, tá chegando aqui. Aqui, pronto. Aqui já é a parte na qual ele não encontrou o insumo nas referências, então aqui são as composições. Ele pesquisou no mercado local e colocou aqui. Mas tem uma formatação que ele faz que eu achei bem interessante, que ele apresentou as cotações aqui. Então, nesse caso aqui, o quadro de comando, ele pesquisou três referências, colocou os preços unitários aqui e as indicações. Então, quando você não encontra uma composição, um insumo para colocar dentro de uma composição, você pode criar e fazer a pesquisa no mercado. Então, tem uma série de detalhes na parte de orçamentação que a gente utiliza e eu queria trazer esse ponto aqui também.